Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui começando mais um episódio do Casa Aberta Podcast. Você aí, talvez num futuro distante, talvez aí no ano de 2248 esteja aí ouvindo a gente. Futuro distante, no ano de 2001. Aí confundi, né? Mas enfim. Odisseia. Ué, o futuro tá distante que inventou a máquina do tempo e voltou pra 2001. É, pode ser que seja. Faz sentido. Mas assim, não é bem esse o tema de hoje. Hoje a gente tá aqui com um convidado muito especial, amigo de longa data, que tem uma contribuição a fazer aí com a gente. Estamos começando mais um episódio. Meu nome é Ulisses. Meu nome é Alisson, Ali Rosa. E estamos aqui com o Augusto Franco. Olá a todos. Sou aqui amigo do Ulisses. Faz o que, Ulisses, já? Rapaz... Uns 20 anos. É por aí pra mais até, né? Acho que é por aí pra mais. Aí. Mas conta aí pra gente, Augusto. Dá uma introdução. O que você faz? O que você... Um briefing. Dá um briefing aí sobre a sua vida. Breve. Eu saí de Jataí, conterrâneo do Ulisses e do Alisson. Vim pra capital, Goiânia, em 2006, final de 2006. Logo eu passei ao vestibular, cursei arquitetura, urbanismo e design. E o design tá integrado, né? E acabei indo para esse lado mais artístico de arquitetura, design e principalmente também desenvolvi técnicas de arte mesmo relacionadas a artes plásticas. Então meio que eu pendi para esse lado e construção, graças a Deus, nunca retrocedeu, né, o nível, principalmente agora na pandemia que tudo elevou o número e a quantidade. Mas basicamente é isso. É isso. E assim, a gente sabe que você tem um Instagramzinho bacana aí, quiser divulgar pro pessoal. É verdade, pessoal, pode seguir lá, é @AugustoFrancoArc, tudo emendado. E lá você vai conferir artes, tanto na parte de arquitetura quanto na parte de pintura também. Bacana. E é bonito, viu? E é bonito, galera. Obrigado. Pode ir lá dar uma olhadinha. Confere, tem que ir lá conferir pra O ver se Instagram, estão falando a né? verdade. O Instagram, né? Porque se você for olhar a latinha do Cidadão aqui, ela é meio amassada um pouquinho. A embalagem, né? O conteúdo. O conteúdo, ninguém tá nem pra embalagem, né? Ah, não. Mas a embalagem, ela tem que ser só a primeira impressão. Você tem que bater o olho e depois que você pegou, aí o que importa é o conteúdo. Justamente. Mas vamos começar o bate-papo aqui, Bora. já puxando um gancho aí desse assunto que você falou. Arquitetura e arte. Sim. Andam de mãos dadas, pra não dizer casadas, né? A arquitetura é tradicionalmente uma das 6 artes clássicas, né? Sim, vamos dizer assim, das 7 artes. Que hoje fala que são 8, né? Que o videogame tá incluso. Mas de todas, a arquitetura tá junto, a escultura, porque a arquitetura é uma escultura na cidade, tá junto, artes plásticas, une muito. Hoje em dia tudo ficou muito computadorizado. Hoje você tem programas que fazem tudo. Esses dias até um cliente foi ao meu escritório falando de um site que faz a planta já da casa. Você compra aquela planta e adequa pouquinho no terreno. Eu falei, nossa... Né? Só que um dos pontos-chave da nossa profissão é a personalização. Então, se o cliente vai lá e pegar algo pronto, ele está correndo o risco de não ser personalizado ou não encaixar. Isso quase sempre acontece. É um tiro no escuro, né? Mas anda de mãos dadas. E eu que tive essa veia artística desde... que você me entende por gente, isso eu ia falar. Eu ia falar assim, pô, Augusto, desde que eu conheço você, assim, você tem os seus rabisquinhos ali, seus desenhos, todas quadrinho. Todas as apostilas da escola. Era tudo arte desenhado. também. Tem a música também, que tem, é arte. Eu, desde sempre ser envolvido com certeza com que arte. rabiscava a mesinha do colégio e a professora mandava apagar. Sempre. Sempre rabiscava o quadro, a mesa, as apostilas ao redor, tudo desenhado. Tudo você lembra? desenhadinho. Era tudo, eu tenho até hoje lá, vários, tudo desenhado. Isso me ajuda muito hoje no processo criativo e na visão espacial, mas não é um delimitador de um profissional de sucesso, porque hoje em dia está tudo computadorizado. Só que a minha visão, ela consegue um pouco além. Mas é diferente, ajuda. É isso que, assim, por exemplo, eu sou engenheiro mecânico, o Alisson é engenheiro civil, você é um arquiteto. Acho que os três, cada um enxerga uma coisa diferente quando vê. Ontem, por exemplo, eu tava vendo um carro descendo um guincho ali de longe, eu já falei, esse guincho tem que chegar pra trás, porque senão a distância que tava ali, um gapzinho, o carro ia cair, sabe? Eu já tô vendo o sistema mecânica do negócio atuando ali. O Alisson, eu acredito que se ele vê uma rachadura no prédio, ele vai olhar assim e falar, por que isso tá acontecendo? Tá? Uma viga flambando e tal,
Entendeu? E você acredita que você vai olhar para um negócio e vai ver uma forma diferente, uma Sim. curva, um detalhe que você vai poder pegar. Isso aí influencia muito. Eu vejo no Viga processo flambando criativo. é bacana. Isso aí eu desconheço, né? É pilar, né? eu sou mecânico, E- rapaz. O e nosso um- é coisa rodando. E um pilar flambando é diferente de uma banana flambada também, né? Importante isso. Ah, com certeza. Mas esses detalhes artísticos é muito diferente. Eu vejo vários colegas vinham para eu auxiliar em fachada e tudo. Essa parte plástica da arquitetura eu gosto muito. Mas, assim, depois que surgiram os programas, Revit, SketchUp, você tem programas 3D que fazem tudo, acaba que isso mescla, só que também entra outro ponto que não é só a parte plástica. Se não for funcional, como, por exemplo, todo mundo admira. Um deles, né, o Calatrava, que é onde tem a estação do metrô lá dos Estados Unidos, onde não tem mais o World Trade Center. Uhum. Lá tem também o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. E a arquitetura dele é belíssima. Só que tem um contraponto aí, né, bem pequenininho, o contraditório, que é pouco funcional em alguns pontos. Porque ele faz tanta curva, né, tanta coisa que até isso já deu problema para ele profissionalmente falando. Mas você vê que quem tem essa área artística desenvolvida é um pouco diferente, porque torna-se algo filosófico. A pessoa já vê com outro olhar, vê uma luz e sombra, firula um pouquinho, tem que ser arquiteto Mas ideado. essa é que eu tô te falando da diferença Não tem da como. visão, porque eu não tenho essa visão, sabe? Eu não tenho essa visão de Sim. igual você tá narrando assim as curvas, o negócio eu olho pra mim, que é uma opinião pessoal, eu sei se tá bonito ou se tá feio. É isso que eu sei fazer. E o arquiteto eu imagino que seja totalmente diferente. É bem diferente. Entende o uso do espaço aliado com a estética, né? Sim, isso aí é uma das coisas que pega muito. Porque o pessoal às vezes preocupa muito por fora e pouco por dentro. E já tem a parte do engenheiro, por exemplo, que é muito por dentro e pouco por fora, que é onde você vê algo mais ortogonal ou mais só ali na parte interna. Então, esse casamento, tanto que os engenheiros amam arquitetos, né? Isso é um negócio que eu ia abordar aqui agora, porque a gente tá mais em contato e tal, e tem uma sapiência sobre esse assunto de arquitetura em geral, mas acho que a pessoal em geral ainda confunde muito o trabalho do arquiteto com do engenheiro. É o leigo, o cidadão comum, né? Às vezes ele desconhece as diferenças, principalmente quando pensa às vezes em essa construção civil residencial, né? Que acaba que se mistura um pouco os papéis quando a gente tá falando, às vezes, de uma coisa pequena, mais simples, mais básica, assim, né? E assim, podia ser um engenheiro civil, um arquiteto que sem um ofender o outro, por favor, vocês podiam... Tapas e beijos. Entre tapas Isso e aí beijos, vocês um poderem... pouco difícil. Vocês poderem explicar pro pessoal que for ouvir, para o pessoal saber, assim, a diferença mesmo do que é um trabalho do engenheiro e do arquiteto. Eu brinco muito que o engenheiro é mais um envelope e a parte do recheio ali só, vamos dizer assim, por cima, pincelada, e o engenheiro coloca de pé. Só que tem que ter uma união, por exemplo. Eu tenho alguns engenheiros parceiros que fazem os projetos para nós, que a gente faz a parte toda criativa e depois eles lançam os pilares, vigas, estrutura, forma e manda pra gente analisar. Então tem que ter essa coerência, né? O arquiteto faz aquela outro. coisa linda, faz um vão assim de 10 metros, aí E o o engenheiro engenheiro vai e põe civil. um pilar no meio da sala, assim. Justamente. E solução tem, porque a gente vê aqueles prédios em Dubai que a pessoa faz curva com vidro e faz o que quiser. Mas aí a gente esbarra no que manda, né? Só É, Demande. claro. É Só isso aí- que manda, Isso né? é um exemplo. Eu já tive um cliente que ele queria um vão de uns... Dava uns 10, 12... Dava uns 12 metros no Alphaville, por exemplo. Ele queria um vão de 12. Aí eu falei, você sabe que isso tem um custo. Eu sei, eu tô disposto. Então, tanto eu Então, quanto a o gente engenheiro, faz. a gente faz acontecer. Agora, o tanto de ferro que vai lá, a estrutura, já é algo mais por conta dele. Mas... Aí tem essa conversa, por exemplo, eu não fiz porque eu dei na cabeça que queria fazer. Eu sabia que às vezes poderia ter um pilar, um vão um pouco menor. Então é mais conversada, porque tem muitos arquitetos sem noção mesmo, que faz qualquer coisa e fala pro engenheiro, se vira. Não coincide parede nenhuma, coloca a janela em qualquer lugar, ele não tem essa visão. Isso aí só a experiência e o tempo traz. Você já fazer um negócio meio que... Apontado já ali. Isso, apontado é a palavra boa. Eu ia falar mastigado, mas não é apontado. Você já faz Eu no acho que é por norte isso ali, que o arquiteto, ele
tem que estudar um pouco da parte da engenharia para ele entender também como funciona, da mesma forma que o engenheiro estuda um pouco da parte da arquitetura. Então, assim, a gente conhece um pouquinho da área um do outro, mas não significa que um substitui o outro ou que um faz o serviço do outro, né? Um complementa o outro, né? Tem que ser, porque senão, assim, ninguém caminha sozinho. Só um arquiteto resolveria? Algumas vezes sim. Só um engenheiro resolveria? Também algumas vezes sim. Só que os dois em conjunto gera um complemento que torna-se não um gasto, um investimento. Isso. Muitas pessoas às vezes vêm até nós. Como funciona o trabalho de vocês? Por onde você começa? Você é o primeiro? Eu falo, sim, eu sou o primeiro. Nossa, o engenheiro também pode fazer? Eu falo, às vezes sim. Só que eu vou pegar todos os desejos, triturar num liquidificador, com toda a entrevista, com todo o contexto, gero algo bonito, estético, funcional, o engenheiro coloca de pé. Isso aí é um investimento, não é um gasto. Com certeza. A pessoa, no final, ela tem um bom produto. Não é à toa que você vai nos condomínios, você vai quando é algo expressivo na cidade, uma escultura, um museu, alguma coisa, sempre tem os dois envolvidos juntos. Porque torna-se não algo só, uma casa que você vai usar, mas às vezes um ícone, uma casa bonita, você vai vender depois mais fácil, você vai morar com a qualidade maior, não vai precisar levantar para apagar a luz. São várias coisas tem uma unidas. Quem que fala? Acho que é o Will, né? O amigo nosso que fala que o ser humano evoluiu por causa da preguiça. É claro, mas ninguém quer levantar pra Ninguém mudar quer levantar o canal. pra apagar a luz, pra mudar o canal, inventaram o controle, né? Imagina, por isso que o povo hoje é tudo gordo, né? O sedentarismo, né? Antigamente, né, você teria que levantar pra dar na sua TVzona de tubo e mudar o canalzinho dela lá, dar uns tapas. Eu era o controle um tapinha muitas na vezes. antena. Bombril na antena, você lembra? Bombril na antena, exatamente. E aí, mas essa questão não só do comodismo, mas você ter uma parte de setorização boa, você não tem que passar dentro de um quarto para poder acessar um banheiro, isso é muito importante também, você ter esse fluxo interessante. Isso aí só o arquiteto vai conseguir, assim. O engenheiro consegue, é por isso que precisa desse complemento. Entendeu? Não, mas é justamente isso. Não tem como você fazer o trabalho de um pro outro, é aliado. E agora fica se estapeando aí, um zoando o outro. Não, é tranquilo, a gente já tá entre amigos lá, a gente fala abertamente. Não, mas é isso mesmo. E como é que foi, assim, o seu curso, sua faculdade? Como é que era lá dentro, assim? O pessoal, muita divergência de ideia? Na minha época pra cá mudou muita coisa. O mundo é outro, né? Até da nossa idade, vamos falar assim, da nossa época. A do Alisson já não é tanto assim, mas ele já também nos acompanha. Mas se você parar pra pegar aí de agora, como que tá, mudou muita coisa, muita. Quando eu entrei na faculdade, por exemplo, eu entrei em 2007. Uhum. Eu pulei o terceiro ano. Eu entrei logo em seguida, 6 meses depois que eu entrei também, né? No começo de 2008. Eu entrei no meio de 2007. Não, então você passou no meio do segundo ano? Foi no meio do segundo, eu não terminei no segundo e no terceiro, eu tive que entrar com as provas lá e tudo. E foi muito bom por um lado, porque eu amadureci mais cedo, só que eu já entrei também na faculdade com uma mentalidade, eu não queria perder tempo, eu queria fazer um curso bom, eu não tava lá para brincar, eu já tinha essa maturidade. Eu falei, vou investir minha vida aqui. Foi muito bom, só que a arquitetura é um curso muito de trabalho. 90% trabalho e, vamos dizer assim, 10% de prova mesmo. E acabou que isso gerou gera uma proximidade entre os amigos e tudo, né? Mas mesmo assim, até hoje, assim, eu não sei como que na pandemia o pessoal tá fazendo. Pois é, isso aí, eu falei, eu tive as experiências online que eu tive, não são muito bacanas. Tanto que eu falei pra uma prima minha, ela tava pensando em trancar. Eu falei, olha, eu sou suspeito pra falar, mas se eu tivesse estudando, eu iria trancar. Iria fazer, assim, com a mentalidade que eu tenho hoje em dia, sabe? Iria trancar e esperar um pouquinho pra voltar, sabe? Fazer outra coisa, adquirir uma outra experiência, fazer alguns outros cursos online mesmo, mas não que fosse do meu curso principal, do que eu quero, sabe? E aprendendo outras coisas e para depois que normalizar e puder voltar pro contato pessoal para poder
voltar. Eu tenho essa visão, sabe? Mas assim, isso é uma visão que eu tenho hoje, né? Na época, se tivesse acontecido quando eu estivesse na faculdade, eu não sei como é que eu me comportaria, né? Mas hoje se fosse perguntar por quê, a arquitetura ainda continua sendo um curso que mesmo com o desenvolvimento de internet, ela se torna necessário passar por ela. Porque é um curso muito de experiência, de vivência, de legislação, técnica, então não tem como. Vários outros cursos, eles realmente, com o desenvolvimento da tecnologia, eles se perderam. Hoje em dia, se você fizer um curso online ou investir em alguma coisa relacionada à internet, você sai mais na frente do que, às vezes, fazer uma faculdade de 5, 6 anos. Sim. Isso aí existe em partes. Mas, quando você falar arquitetura, é extremamente essencial mesmo. Você ter essa vivência, trabalhar em conjunto, contato, legislação, contato, você ser orientado... tem muita norma, muita. Então, se fosse hoje, e talvez eu trancaria por um tempinho até essa resolução desse tempo doido passar. Sim, mas... não vai passar. Então, continua. Não, passou. A gente está conseguindo já se encontrar. Eu acho isso muito importante. E a pessoa também não vai perder a vida, às vezes, perdendo aí meio ano, um ano. A pessoa vai desenvolver em outras áreas. Isso entra muito numa discussão que a gente teve no nosso primeiro episódio que a gente gravou. Essa geração mais nova é uma geração de imediatismo, né? Que é tudo muito rápido. Aí entra escutar áudio do WhatsApp em 2x, ver vídeo do YouTube acelerado, porque é tudo rápido, sabe? E realmente, assim, bom, no nosso patamar nosso, a gente tem essa possibilidade de ficar esses 6 meses fazendo outra coisa e tal. Mas eu penso assim também, é muito complicado. E a pessoa, ela pode, nesse meio tempo, fazer um estágio, um curso. Isso. Ela pode aprender outras coisas, ela pode aprender outras coisas. Quando liberar as viagens, a pessoa pode fazer um intercâmbio, que é bacana também. Mas eu sinto algo assim, nessa geração mais nova, é uma geração que ela tá ficando... Eu não uso esse termo doente, né? Mas ela tá com uma lacuna emocional muito grande. Sim. O cara ali tem 20 anos, o dobro de coisas que eu tenho, já conquistou tudo que às vezes nós e nossos pais nunca conquistaram, e a gente às vezes lutando, construindo algo, tendo nosso tempo, a nossa história e querendo trazer isso para a nossa realidade. Sendo que ninguém sabe a fundo como que funciona aquela vida, como que ele está emocionalmente. Sim. Porque dinheiro não é tudo. Para muita gente falar, dinheiro não é tudo porque tal pessoa já tem. Não, mas se você for parar para pensar, dinheiro ele se torna só um mecanismo ali de troca, que você pode viajar, você pode trocar, fazer algumas coisinhas assim interessantes. Só que se a pessoa não tiver saúde, não poder dormir tranquilo, se ela não estiver bem com ela mesma, não tiver tempo de curtir o que ela tem, o que adianta? Eu concordo. O dinheiro é um instrumento, né? Vamos dizer assim. O dinheiro não é tudo, mas ele é um instrumento bastante... Não sejamos hipócritas. Claro. Todo mundo... O dinheiro ele não pode se tornar um senhor, tem que ser um servo. Isso, concordo. Só que se você parar para colocar numa balança, ele deveria ser uma consequência de um bom produto, de você estar tranquilo. Por exemplo, eu falo isso por mim. Hoje, pela maneira como o mercado está devido à pandemia, aumentou muito as obras. Eu estou tendo que trabalhar demais e eu estou tendo pouco tempo para curtir. Às vezes, pouco tempo para jogar um jogo como eu gosto. Pouco tempo, às vezes, para passear e passar tempo com um amigo. Eu estou tendo que me policiar. Porque senão, qual que é a nossa tendência? Sempre querer mais. Eu vou fechar outro contrato, eu vou fechar isso, eu vou pegar aquilo. Mas até que ponto isso vai me dar uma saúde? Porque senão, por exemplo, eu já tive problemas emocionais e isso torna-se também físico, né? Torna-se, isso é evidente. Você fica, um exemplo, você fica muito estressado... ansioso, aí baixa a imunidade, do nada vem uma alergia. Eu já tive, por exemplo, início... Eu não tive síndrome do pânico, mas eu tive aquele início assim, de estresse, de eu ter que parar um pouco, o coração acelerado, não sabia o que estava acontecendo. Então eu tive que saber lidar, porque essa geração ela não tem algo chamado, que para mim é super importante, de inteligência emocional. Acontece, você vê que as pessoas ficam assim, desesperadas, desestruturadas. Os nossos pais, em geral, nos privaram de muita coisa. Não por maldade, mas por querer dar o melhor. E essa privação gerou em nós uma dependência para a gente não querer enfrentar, não amar os problemas. Porque os problemas vão vir. Sempre, como dizia um amigo meu, nada na vida é 100%.
Sempre vai ter algum problema. Só que a gente tem que amar e enfrentar, porque É. nós não vamos morrer. A solução tem pra tudo. Eu ando pensando muito assim, o seguinte, o problema vem. Você tem meio que algumas opções. Primeiro você enfrenta ele e aprende Claro. com aquilo. Ou você senta e chora e deixa o problema te dominar e adia aquilo. Ou você também pode simplesmente ignorar ele, mas eu acho que não é esse o caminho. Ele vai continuar lá. Ele vai continuar. Tem gente que consegue. Não, mas tem gente que consegue ignorar e simplesmente largar, acho que né? depende do problema também, né? Às vezes você tá tomando aquilo como problema, mas é alguma coisa que não influencia na sua vida, Sim, que você sim. não consegue resolver. É. Aí, a gente chama de problema, mas no fundo não é um problema, né? E, por exemplo, eu tive que enfrentar vários na minha profissão. Que eu nunca tinha enfrentado. O que você pode enumerar assim pra gente, pro Um pessoal exemplo, ficar sabendo? Até o pessoal que tá estudando arquitetura aí, que estiver ouvindo e tal, você já... O cara já ir... São tantos. Dá uma... Mas só pra já dar o que tornou essa casca grossa aí que você Ixi, assim, hoje fala com propriedade. Tô adquirindo essa casca grossa, né? É um processo. É um né? processo, só que já tô aí vamos colocar, há 11 anos já trabalhando com isso, de frente com clientes. Desde a época do estágio, né? Mas o nosso processo é muito artesanal, não é uma coisa tipo uma ferragista que o cara compra um martelo e vai embora. Não, o nosso tem todo um trabalho, um atendimento, é muito melindroso. É prazeroso, mas é um malabarismo. Aí com o tempo, por exemplo, eu venho de uma família que meu pai é advogado, minha mãe era cantora e depois ela ficou como do lar mesmo, cuidando da gente. E acabou que quando eu ingressei na arquitetura, não tinha ninguém como referência. E a arquiteta que era do meu escritório, inclusive bem aqui perto onde a gente está gravando, ela tinha acabado de sair, eu comprei a parte dela da sociedade para fazer parte do escritório. Então eu não tive referências de, tipo assim, nossa, faz isso que vai dar certo, faz aquilo. Tanto que eu faço isso muito hoje com as meninas lá do escritório, as nossas colaboradoras, porque eu me sinto na pele delas. O que eu gostaria de ouvir se eu estivesse ali? Como que eu converso com o cliente na hora que ele fica estressado? Já aconteceu, por exemplo, de um problema na obra e o cliente me ligar sábado, domingo, 10 horas da manhã, arrebentando comigo. Você que me indicou aquilo, olha isso aqui, gravando vídeo, falando alto. Então eu preciso ter inteligência emocional de respirar, esperar ele acalmar, falar que na segunda a gente conversa, e mandar um áudio bem calmo, que a minha intenção era o quê? Escuta aqui. Eu não mandei você contratar. Se você não viu, eu não administro obra e mesmo se eu administrasse. Ó, a vantagem do arquiteto, viu? Se fosse um engenheiro, já tava xingando. Isso aí eu vejo muito. Só que aí cabe, porque eu tenho muito disso, mas vale uma boa conversa do que você querer, mesmo tendo razão, porque pra mim é o seguinte, quem tem mais maturidade, às vezes sofre mais o dano. E eu tenho uma frase muito boa comigo. É melhor ser feliz do que ter razão. Eu levo isso pra minha vida. Eu quero aprender isso aí, porque eu não tô nessa Isso é não. bom pra casamento, isso é bom pra tudo. Então, às vezes, eu tenho razão. Peraí, o cara contrata outro e joga o peso em cima de mim, mas o que eu faço? Assim, ó, escuta aqui, eu vou conversar com ele. Você pode ter certeza que segunda ou terça tá resolvido. Eu não administro a sua obra, mas eu estou com você. Eu gosto de passar isso pro cliente. Então, o que eu faço? Eu vou acalmo. Essa é a minha personalidade. Tem gente que já estoura, né? Eu aprendi a ser assim. Mas é o que eu tô te falando. É um processo de casca-grossização da Justo. Já aconteceu, por exemplo, recentemente, eu fiz uma casa e o cliente ficou estressado e por um acaso na prefeitura mudou uma lei que nunca tinha mudado. E a casa pronta, já estava gabaritando, ia fazer. Aí o cliente, e aí, você fez o projeto lá, mudou, e agora? Aí eu falei, calma. Vai dar certo, vamos lá, eu vou estar junto com você para resolver, é algo que a gente não tem controle. E também existe a veia, né, que a gente erra. Nós somos humanos. Todo mundo erra. Nosso processo é artesanal, não é um computador que cria. E mesmo sendo um computador é passível de erro, porque o computador, assim, se eu falo, o computador ele é burro. Ele só faz o que ele só faz conta. O computador só faz conta. Ele não vai fazer nada que você não mandar ele fazer, entendeu? Então E aconteceu de errar. E uma legenda errada e cliente agora. Aí a gente, vamos entrar num acordo. E eu sempre tento extrair do cliente o que tá dentro dele. O que você quer que eu faça? Até onde a gente pode ir. Porque se eu tentar impor algo, fica chato. E também o cliente ele tem que entender que ele não manda em nós, profissionais liberais. Que essa é a tendência do cliente. Ele tenta tomar o controle.
Até porque se ele te contratou, é porque você domina mais esse assunto que ele. Porque Justamente. senão ele ia lá e fazia por conta própria. E tem coisa que a gente faz a primeira vez, por exemplo. Eu já fiz casa a primeira vez, eu lembro. Errei algumas coisas. Por isso que é muito importante o estágio e as pessoas aprenderem de quem já sabe. Eu já fiz salão de beleza a primeira vez. Eu já fiz drogaria, indústria, gráfica, escola. E quando foram as primeiras vezes, eu tive que passear naquele universo a primeira vez. Errei em algumas coisas, aprendi e não vou errar mais. Mas mesmo assim, a gente não consegue dominar tudo. Então, para mim, não é não ter problemas, é como que resolve. Se a pessoa não tiver inteligência emocional, como eu vejo vários ao meu redor, ela pifa. Porque cada projeto no estágio, cada hora está num ponto, como que vai funcionar para essa pessoa confiar no meu serviço e mesmo errando, como que eu vou resolver? Porque senão, é melhor ela tentar passar num concurso, mesmo assim vai ter problema lá dentro. É melhor ela ir para outro lugar. A pessoa ela tem que aprender. Não adianta correr dos problemas, né? Não adianta, eles vão vir. E querendo ou não, quanto maior você fica, igual a frase do Homem-Aranha, mais poder, mais responsabilidade. Exato. Quanto maior você fica, hoje meu nível de problema é X. Se eu dobrar a minha equipe, meu nível de problema vai ser 2x. Às vezes não vai ser mais com um detalhamento, porque a gente já está prestes a pegar uma gerente de projeto. Tá, então o meu nível de problema não é esse. Só que depois vão ser outros, porque meu nível de cliente vai mudar, vai ser um cliente mais exigente, eu vou ter que fazer algo cada vez mais fino. Vai ser coisa também que outro vai envolver mais dinheiro. Vai envolver mais dinheiro, mais responsabilidade. O que a gente está com muito problema ultimamente? Mão de obra, porque está todo mundo atolado. Aconteceu recentemente, até foi o quê? Faz umas 2 semaninhas. Eu indiquei um bom marceneiro, ele é bom. E o cliente mandou um áudio para mim muito sem educação. E uma das coisas que eu não tolero, falta de educação. Para mim, tudo se resolve numa boa reunião, numa boa conversa. A pessoa já vem com falta de educação, eu nem tava esperando, eu tava assim, nem sei o que eu tava fazendo, era final do dia, eu já tinha chegado em casa, tomado um cafezinho, parecido, eram umas 7 horas da noite, tava prestes a jantar já, bem tranquilo. Ele pegou e mandou um áudio assim que eu falei, não é assim que se resolve. Aí eu mandei um áudio para ele, firme, mas não no mesmo tom, que eu não vou entregar para ele as pedras que ele me jogou. Eu vou fazer um murinho para mim. Eu vou fazer uma barricadinha. Eu vou fazer uma escada com a pedra que ele jogou. Não vou devolver nele de volta. Tá certo. Aí eu respirei, tomei uma água. A Lorena ali, minha esposa, ficou pé da vida. Ficou pistola. Que esse cara tá falando? Eu falei, calma. Você escudo direto, calma. Você me indicou o marceneiro. E infelizmente, nós estamos numa época que o que não parou tá demais. Um exemplo, o carro não parou. Você não acha praticamente hoje carro pronta entrega. E o preço absurdo. Que mais? Construção não parou. Preço das coisas absurdo, todo mundo atolado. Que mais que não parou? Sei lá, farmácia, alguma coisa. Você pega, tá tudo muito. O que não parou, o pessoal ficou sobrecarregado. Juntou medo de morrer, com não ter o que gastar, não ter viagem. O pessoal tá comprando carro, caso, sei lá. Aí veio desse jeito bravo, falei assim, ele deve estar cheio. Ele vai arrumar. Eu não administro a obra, eu não sou marceneiro. Mas você me indicou. A responsabilidade é toda sua. Eu falei, calma, nós vamos resolver. Você quer reunir? Eu não quero reunir. Ué. Aí como é que nós fazemos? A hora que ele falou isso, eu não quero reunir. Eu falei assim, se você não quer reunir, eu não posso assumir esse risco. Mas eu vou lá, estou com você, fica calmo, vamos resolver. Aí a gente tentou fazer essa atualização. Mas no final deu certo. É só não responder. Certo, se você responder no calor da emoção, você pode ter a razão que for. Você vai ficar do mesmo nível que ele e ele ainda pode ganhar de você. Porque, queira ou não, ele que está contratando seu serviço também, né? E por mais que a partir daquele momento ali você não é responsável, mas ele contratou seu serviço e você fez parte do processo. E assim, para trabalhos futuros também, você tem que manter essa dedicação. Né? Isso que você faz, eu imagino o seguinte, assim, vamos dizer que aí depois o cara se estressou. Pelo menos se fosse eu, porque todo mundo se estressa também de vez em quando. Se eu me estressasse e a pessoa se propusesse desse jeito, fôssemos lá, resolvêssemos o problema, depois eu acaba bem no final. O Augustão é bacana, cara, ele resolveu esse problema pra mim, eu iria indicar pra outra pessoa.
sabe? Sei, Porque tem depois muito. a pessoa, depois do calor, a pessoa põe a mão na consciência e ela vai falar, putz, talvez eu me exaltei, talvez eu falei... Isso aí acontece demais. Não sei se vocês lembram aquele vídeo dos 5 estágios da girafinha? Que ela entrava na areia movediça? Eu penso que eu tô Cara, lembrado. eu Você acho lembra que eu desse lembro, vídeo? pois é. Que ele entrava e falava assim... Nossa, eu atolei. Não, Eu lembro às disso. vezes acontece, é do nada, nossa, tá demorando. No terceiro socorro, ela desespera no quarto, aí ela se entrega. Aí por quê? O estágio da obra é a mesma coisa. Quando nos seus 80%, que o cara gastou, não tá vendo retorno nenhum por enquanto. Tá uma bagunça, não aguenta mais ver pedreiro, problema e média de obra. E eu quem- lá no meio, ele vai descarregar a primeira pessoa que ele vê. E Ou é a quem já família ou sou fez eu. obra ou já participou desse processo sabe que sempre é assim, muito Sempre estresse. dá nos 80% que a pessoa tá saindo, mas não terminou, ela quer que aquilo termina igual um Highlander. Fala assim, some daqui, todo mundo xinga, todo mundo. É desse jeito. E eu já tô acostumado. Aí eu falo, calma que você tá na época do estresse. Eu já aviso antes, só que ninguém, né? Vai acontecer Não adianta, isso, mas já tá isso. avisado. Nossa, mas eu tô estressado aqui. Calma, desse jeito, o estágio. Porque se eu acabar bem, eles me indicam. Mas mesmo se eu tiver razão e enfrentar a pessoa na mesma moeda, eu posso Não ter a dá razão que certo, for. né? Ele vai sair dali falando mal. fez Aí uma você tá pressão se com prejudicando no serviço. final das contas, né? E a gente é liberal. Infelizmente, nós não temos essa opção de não ter cliente. Eu preciso tomar um dano, ficar como errado em algumas coisas para poder o cliente depois, que cada um tem uma personalidade. É incrível. É igual você falou no começo mesmo, é um malabarismo, né? Cada um tem uma personalidade. Tem cliente meu assim que é tranquilo, tem um problema que for. Outros gostam de falar. Ele quer alguém para falar, gravar áudio de 5 minutos, 10 minutos. Já tem outros que eles falam pouco, mas você vê que ele guardou. Aí você tem que extrair do cara. Então isso aí são coisas, mas muito gratificantes. Graças a Deus a gente tem mantido bons relacionamentos. Na minha opinião, o pior tipo de cliente é aquele que acha que sabe. Ele acha que sabe mais do que você e por isso ele quer sobrepor Isso aí acontece. na minha opinião, esse é o pior. Porque, tipo assim, se o cara explode, às vezes, acha que tem alguma coisa ali, que ele quer resolver e tudo mais, você contorna isso. Agora, o cara que acha que sabe, ele É tenso. é complicado você lidar com essa pessoa. É complicado porque quando o cara fala que quando ele toma a frente, a gente fica passivo. Isso acontece de vez em quando. Que tem um cliente que ele tem algo tão fixo, só que ele dá uma liberdade. Agora, quando um cliente ele não é, como é que fala? Ele sabe o que ele quer e não deixa a gente criar, a gente fica passivo. Mas não é nem só isso. Às vezes o cara quer que você faz uma coisa que não, você sabe que não vai dar certo. Você tá às vezes tá contra as normas, às vezes tá contra o plano da cidade. Aí a gente meio que, vamos dizer assim, a gente se entrega. Aí o cliente fala, isso aqui a gente fala, não vai ficar bom. Não, mas eu quero. Aí a gente não briga. A gente fala, ok. Aí você depois, quer... às vezes você deixa do jeito que o cara pediu e não fica legal e no final ele coloca a culpa em você ainda. Não, isso aí já aconteceu. Só que a gente sempre fala assim, ó, é escolha, você sabe, a gente tem tudo no WhatsApp pra comprovar e relembrar. E também tem coisa, por exemplo, nós podemos falar aqui, uns 70% termina do jeito que a gente gosta e uns 30% a gente tira foto. 70% é bacana, é bacana. E desses 70, 30 a gente pode tirar foto. Porque às vezes a pessoa não tá financeiramente bem, aconteceu algum imprevisto, não tem um valor para terminar. Normal. O projeto tá pronto, vai fazendo aos poucos. Mas a gente faz ele inteiro para não virar uma coxa de retalhos e ficar ruim depois. Eu lembrei aqui de uma coisa interessante também pra gente falar. É como é que é, assim, na arquitetura, a inclusão de acessibilidade nas obras hoje. Hoje em dia a prefeitura tá pegando bem em cima. Até a gente, por exemplo, eu já fiz adaptação de apartamento para cadeirante. Era um senhor muito bem sucedido, com um apartamento grande, mas eu tive que trocar todas as portas, aumentar o banheiro dele. Eu acho isso muito bacana. Isso é muito bom. Qual que é o problema da acessibilidade? É quando a prefeitura ela impõe sobre os novos, mas não arruma os velhos. Isso eu acho ruim. Você vai fazer um projeto hoje, ele tem que ser todo acessível, ótimo.
Mas eu não vejo, nem por parte dela mesma, uma preocupação. Se você for num órgão público, muitas vezes não tem a calçada terrível, o estacionamento não tem. Você não vê que isso é uma via de mão dupla. Ela só exige, ela não entrega também. Se você for hoje em Goiânia, por exemplo, no Paço, algum lugar, o estacionamento, acessibilidade, assim, é ruim. E ela exige de uma forma dos novos que você fala, nossa, até hoje, se eu for fazer um prédio residencial, é obrigatório, é uma lei federal agora, que eu apresente possibilidades de um cadeirante morar lá dentro. Eu acho isso bacana. Isso é bacana, é muito excelente. bacana. As legislações e as normas já estão bem, vamos dizer assim, avançadas quanto a isso. Em relação a isso, tá. Eu gosto dessa ideia, é necessário. Não só para cadeirante, do ponto de vista da pessoa que nasceu com essa comorbidade ou ficou. Mas, por exemplo, às vezes a pessoa fez uma operação. Sim, às vezes ela só tem momentânea ali, ou às vezes é uma pessoa idosa. Ou a mãe passou a morar junto com um casal. Funciona. Igual lá na casa de um parente nosso. Ele construiu a casa de 2 andares e desde o começo ele deixou o espaço para o elevador. Ele sabe, ele falou assim, eu construí uma casa porque eu vou morar o resto da minha vida. Eu vou ficar velho. A minha vizinha, onde eu morava antes, ela tem um elevadorzinho em cápsula lá. É, desse jeito lá. E eu gostava, assim, gosto muito dela. E dava pra ver que ela usava muito. Tinha dia que ela tava cansadinha, ela já tem 80 e quase 90 anos. Você vê que ela usa aquilo. Eu acho isso muito bom e tem que ter. Tem que ter mesmo. E a minha única ressalva seria, os que já têm... Se adaptar. Né? Não tem como, faz o máximo, então. Tenta resolver, coloca uma cápsulazinha externa, faz alguma coisa. Dá pra adaptar. Sempre dá. Porque às vezes a gente... você comentou de residência, mas isso nem é o mais importante, né? Eu acho que o mais importante são espaços compartilhados. Sim. Né? Compartilhados. E principalmente os públicos mesmo, Sim, que é com de certeza. prefeitura. Porque até os compartilhados, você vai no shopping, você tem elevador. Você vai numa escola, você tem uma rampa, um elevador. Agora, você vai tirar uma guia em algum lugar, é mais complicado quando trata-se de um espaço público, porque não tem um dono ali. Aí você pede até a pessoa ter toda a aprovação, uma modificação de projeto, chegar lá, passar por 30 setores. Aí essa adaptação fica um pouquinho mais complicada. Sim. Mas tá crescendo, tô gostando de ver essa inclusão deles. Isso aí é necessário. É demais. Aqui em Goiânia, por exemplo, a gente tem muitos pisos táteis, né? O piso tátil, aquele amarelinho, né? Tem gente que pinta de qualquer cor. Né? Com relevo. Eu acho isso interessante também. Sim. Isso daí eu lá na própria faculdade lá, eu ficava muito observando pra que esses pisos. Aí depois que eu fui ficar sabendo que é para o pessoal deficiente visual ele se guiar, né? Isso é bom. Sim. Lá ainda na tem UF, lá em Uberlândia, muito que avançar, né? Não, tem demais. Mas, assim... É criar consciência, né? Se colocar no lugar da pessoa. Pensa você como cadeirante, chegar num lugar e você não conseguir acessar, porque você não consegue subir, sabe? E aquilo é triste, né? Eu não consigo entrar porque... É frustrante, né? Eu já vi isso. Por exemplo, uma vez eu fiz uma modificação de projeto num espaço público. Não vou falar o nome aqui, o que era. E que... o cadeirante teve que ser carregado na escada. Pois é. Que situação constrangedora. E eu tava perto. Pois é, pra pessoa que... E tinha um espaço do elevador, mas eles não tinham colocado porque ainda não tinha recurso. Eles ainda estavam levantando. Né? Mas, pra mim é o seguinte, não tem recurso, tira de outro lugar, mas coloca uma acessibilidade. Porque o espaço de reunião dele geral, o auditório geral, era na parte superior. Mas espera aí. Como que faz isso? Você tem um espaço para fazer uma sala, deixa de terminar um banheiro lá, alguma coisa no fundo, uma lanchonete, alguma coisa, e faz um elevador, porque é muito constrangedor para um cadeirante ser carregado. Fora o idoso, né, e tudo, então é complicado. Eu lembrei de uma história agora que ganhou a grande mídia um tempo atrás, não sei se vocês vão lembrar de um advogado que tinha uma audiência no fórum, alguma coisa assim, e ele era PCD, e o local, a sala de audiência... eu lembro disso. Não tinha acessibilidade para ele chegar. E aí ele se recusou a, tipo assim... A participar, né? Tipo, ele falou assim, eu participo, mas eu quero chegar no local por conta própria, né? Eu não quero que alguém me carrega numa escada para eu participar dessa audiência. E aí o juiz meio que
colocou lá que ele se ausentou e, tipo assim, deu a causa pro outro, alguma coisa nesse sentido. E isso aí ganhou a grande mídia, repercutiu bastante na época e eu lembro que depois eles adequaram de alguma forma e resolveram essa questão aí, mas o cara foi bem valente, né? Mas ele tá certo. Tá corretíssimo, tá Ele tá perfeito. Tá certo, ele tem que... É na Constituição, cara. É direito do cara de ir e direito vir. Imagina o constrangimento do cara. É a profissão dele. Vamos dizer assim que praticamente todo dia ele tem que ir lá. Imagina todo dia o cara ter que precisar de alguém pra carregar ele. Só quem passa por isso, sabe? A gente tem noção, a gente a gente não tá na pele do cara. A gente já acha que é ruim, mas pro cara é muito pior. É muito pior. É ruim, e é direito dele. Isso aí precisa. As pessoas gastam com tantas coisas dentro de uma edificação, gasta com a rampa, ou gasta com o elevador, tem a previsão. Isso aí precisa. É bacana. Não tem como. E, outra coisa, você começou a falar no comecinho, e eu acho interessante também, como é que foi a evolução, assim, da arquitetura. Porque, vamos dizer assim, agora não sei quanto tempo, mas acho que pode por pouco tempo atrás, era muito na mão, né? Hoje em dia é computer aided design. Agora é. Só o CAD é milhares. Só agora, antigamente eu peguei uma fase na mão. Eu sei porque eu tive desenho técnico na mão, na faculdade. É a mesma desenho coisa, basicamente. De mecânica na mão. É a mesma coisa. A parte, assim, tudo tem um lado positivo e negativo. Mas, para mim, um lado positivo é que na mão você pensa mais livre. No computador você demora. Até você fazer um comando, na mão você já fez um traço. Na mão você fica mais livre. Mas em contrapartida, no computador, quando o cliente fala, não gostei, Ctrl Z. Você não precisa refazer tudo. Ctrl Z. Às vezes na mão você faz um esboço, é bom para as ideias. Mas né? até eu faço isso. É porque assim, eu tô fazendo paralelo, porque realmente o serviço meu hoje em dia de desenvolvimento de software, eu sou o arquiteto. E Sim. O pessoal da programação são os engenheiros, sabe? Então você faz muita coisa à mão. Eu faço muita coisa à mão. Eu desenho as telas do programa na mão primeiro para depois passar pro computador. E aí eu faço só o draftzão mesmo. Depois o meu draft ele ainda vai para uma designer. Sim. Ela que deixa bonitinho. Eu não tenho esse tato. O meu é coisa mais funcional. Só que assim, na construção acho que não tem muito esse intermédio, né? Não. Não tem. É como se fosse um pré-arquiteto. Sim. O seu é só o base, né? Ideias, Ali, funcionalidade. Só o setor. É funcionalidade, né? É funcionalidade e é como se fosse eu e a designer, então nós somos junto, um né? arquiteto que passa para o engenheiro depois, sabe? Isso aí, antigamente era muito à mão, hoje em dia resolveu. Mas assim, tá tão acelerado, é porque é um crescimento exponencial, não volta mais. Tudo na tecnologia é exponencial. Tudo é assim, exponencial. Né? Tudo é o quadrado ali. Então, chegou no nosso, lá, por exemplo, escritório, agora a gente já tem ArchiCAD, Revit, SketchUp, AutoCAD. Você tem agora formas de montar uma prancha diferente. Não para. Só pra não gente... Para. E é bom por esse lado, só que eu sinto assim também que hoje, como é que fala? Você tem gente que faz tudo, mas você ainda tem aquela lacuna de qualidade de experiência. Você vê que as pessoas, às vezes, você olha uma maquete, uma foto no Instagram, lindo. Aquela casa, hoje em dia o cliente chega até nós com 30 prints já do que ele gosta. Da casa do fulano, do ciclano, e vai tirando, né? Aquele tanto de... Vai lá no Pinterest. Hoje em dia o Pinterest virou... E é maravilhoso mesmo. Só que eu vejo, assim, uma falta de preocupação também com a funcionalidade, se é aquilo que a pessoa gosta, se é aquilo que ela sonhou. Às vezes ela mostra uma casa que o cara gastou 5 milhões e ela tem... Então, como que funciona para eu poder abstrair o que ela gostou e jogar lá? Aí conta a experiência, conta também... Já tive clientes, por exemplo, nossa, como é que eu vou limpar aquele vidro lá em cima? Você precisa preocupar com todo o dia a dia, Sim, né? Mas demais. é o famoso malabarismo. Só pra gente contextualizar aí pro ouvinte, às vezes não tá tão por dentro disso, mas antigamente você fazia se era feito os projetos à mão, você pegava uma folhona gigante, isso aí. E aí quando a gente fala da parte mais técnica, né? Aqui tem uma foto, cara, dos engenheiros fazendo um projeto, um papelzão no chão, os caras em cima com escalímetro, compasso e trem, coiseira. Aí, com o advento da tecnologia, a gente teve, assim, acho que o primeiro foi o CAD, que é simplesmente um instrumento para você
para você fazer o desenho, né? Que você consegue fazer as linhas nos ângulos corretos e colocar as cotas, as medidas, Sim. essas coisas. E aí veio também a possibilidade de você fazer os desenhos 3D, né? Que é o SketchUp, por exemplo. E hoje em dia a gente tem a tecnologia BIM, que é uma tecnologia que integra tudo que envolve o projeto em si, né? Porque, tipo assim, hoje você consegue fazer um desenho de uma parede e você fala que aquela parede é de tijolo, que você tem um reboco, Sim, que você tem tudo. o revestimento X e, tipo assim, tá tudo integrado com o desenho. E já faz a análise. O projeto, às vezes você já tira de lá o quantitativo, que tanto de tinta você vai usar, que tanto de porcelanato você vai usar. Isso aí tem. Cara, e isso é muito louco. Você consegue fazer as etapas da obra, você consegue ver pelo computador como se fosse uma maquete virtual, só que da construção daquilo. Você vê o desenho da fundação sendo executada, depois você vê o desenho das paredes sendo levantadas, e você consegue prever. Lógico que tem essas questões de imprevisto em obra e tudo mais, mas você consegue fazer o planejamento, o cronograma da obra, deixar muito tudo melhor. pronto, tudo em uma coisa só, tudo junto. Você que consegue. tá tudo junto com o próprio desenho. Isso é bacana. E agora, viajando, extrapolando. Do mesmo jeito que a gente hoje fala, putz, antigamente o povo desenhava num papel, né? Será que daqui uns 20, 30 anos o pessoal vai falar, putz, o povo desenhava num programinha Com desse? certeza. Uma tecnologia que a gente nem imagina que vai chegar. Isso é certeza. Eu já pensei, por exemplo, a nossa profissão, eu acho que principalmente a parte, tudo que é muito artesanal, é difícil de alguém vir e falar assim, não vai existir mais. Não vai, Por exemplo, a advocacia, você já tem hoje um computador que faz as coisas para você. O médico também, você já tem um computador que faz o laudo certinho, que já estuda os seus exames. Isso aí já existe. O engenheiro hoje não calcula. O engenheiro só o joga software faz tudo. Ele tem que saber, mas ele tem que saber, Não, né? ele tem que Ele saber. tem que saber, não, com certeza. Mas eu falo assim, ele joga no software e dá tomar muito as direções. cuidado pra não jogar 7.100 em vez de 1.700, né? Ah, isso é verdade. É assim, você tem essa... Só que sempre você tem que ter alguém para coordenar aquela inteligência artificial. É o que o Ulisses falou aquela hora, o computador é burro. A inteligência artificial, ela não cria, ela só vai até os limites que você delimitar ali. A inteligência artificial, ela não... Por mais que... Ela só faz aquilo que ela foi programada ali dentro. Uhum. Mas eu tenho certeza que, num futuro que não vai demorar, vai existir um programa que o cara coloca as dimensões do terreno, o que ele quer, e o programa dá 5, 6 opções de planta. Sim. Só que no meio disso você tem que ter alguém por trás da inteligência artificial para ver se o quarto vai dar certo, o layout, porque é muita... Como é que fala? O briefing que a gente faz com o cliente, ele é muito extenso para condensar num programa só. Porque às vezes ele fala, eu quero uma casa com 4 suítes na parte de cima. Aí, se tivesse um programa, ele daria uma casa integrada com 4 suítes, mas dentro dessas suítes tem a posição do banheiro, a posição da cama, a posição do armário, a idade daquela criança, por exemplo, quando é um filho ou uma filha ali que precisa de coordenar o layout. Então, até chegar nesse nível, mas com certeza vai ter essa... Nossa, ela vou fazer no computador. Hoje em dia tem um tablet que você clica e faz isso. E coloca verdade, é tempo real. Você pode também, às vezes, viajando aqui, tirar umas fotos e jogar lá e o próprio... Sim, eu já faço hoje realidade virtual, por exemplo. Aí. Então, eu já consigo. Eu acho isso, também, isso né? muito massa, porque quando você apresenta para o cliente... Qual que é o software que você usa para... Eu uso o Lumion. Ele dá uma Sim. foto 360 Cara, que você consegue girar ali. Você com o tá cliente, né? vendo como vai ficar depois de pronto, cara. Porque é perfeito. As texturas do acabamento, você renderiza aquilo, parece que já tá construído, né? Fica ótimo. O cliente, quando ele vê isso, e ele fala, caraca, minha casa vai ficar desse jeito... Isso aí ele vê. Qual que é a questão só? É que é pouco funcional ainda. Sim. Porque você faz uma foto 3D, tudo nosso hoje é 3D também.
Mas essa questão da realidade virtual, ela ainda não está tão acessível em que ponto? Você precisa fazer, aí a pessoa aprova, com o tempo ela muda, aí você joga no visor, joga o celular, a pessoa... Acaba que assim, o processo é tão extenso que nem o cliente pede. Mas eu acho não, né? Tenho tendência, né? Tenho certeza Tendência. que daqui, vamos supor... vamos jogar aí menos de 10 anos, menos uns de 10 5 anos talvez, a gente já tem uma forma que eu crie uma sala e que essa sala tem um projetor que, tipo com holograma, que coloca eu pensei nisso aqui. tipo, uma sala branca, né? Um exemplo. Não vai demorar para ter isso e quando surge é caro, mas com o passar do tempo, por exemplo, hoje em dia toda pessoa quase que mexe com isso e tem a condição para isso, consegue comprar um visorzinho de... Não sei como é que fala aquele óculos, né? Pra Realidade virtual, né? Realidade virtual. VR, Hoje você tem. Virtual reality. Na época que eu tinha o Samsung, quando eu comprei, que vinha junto, esse tempo atrás, você comprava, né? Você ganhava o visor, eu ganhei o visor. Eu conseguia gerar, só que o cliente nem pede para ver isso aí. Isso aí geralmente ainda não, né? Ainda não, mas vai chegar. Isso aí já tá... Vai demais. Mas o cliente gosta de, por exemplo, você falou do tablet, ele vê no tablet, você passear pela casa, né? Isso aí a gente faz. Nossa, o bate-papo tá bacana, mas eu acho que a gente podia encerrar com você falando um negócio que eu também tenho curiosidade. Questão de referências, sabe? De arquitetos aí, de referência. E pode entrar também nos grandes, os famosos do Brasil. Cara, referência... Para mim, o Cynthia Calatrava é uma referência linda de plasticidade, que é o que fez o Museu da Manhã, fez lá o metrô de Nova York. Ele fez também um museu lindo na Espanha, em Madrid, que é esqueci o nome, que tem um desenho de um olho. Ele é fenomenal. Eu tenho ele muito como referência. Aqui no Brasil, por incrível que pareça, ele não perde em muita coisa para lá fora. Em beleza, estética e arquitetura, as casas que a gente tem, por exemplo, em Goiânia, não passa vergonha lá fora, de forma alguma. Sim, verdade. Na Suíça, se você pegar em outros locais. A questão é que lá fora, o acesso é mais fácil, as coisas são mais em conta, né? Tudo muda. Mais disponibilidade também. Porque aqui a mão de obra é bem mais coisa qualificada. De fora, às vezes, a mão de obra. Aqui, às vezes, a gente faz um projeto lindo, mas que hora que vai para executar, o pedreiro que pega o projeto nem viu aquele detalhe que você criou. É complicado. A mão de obra aqui, para mim, é mais complicado que o material também. Assim, é tanto quanto. Mas de referências, por exemplo, aqui no Brasil, você tem... Desde o Oscar Niemeyer, que fez algo que foi um ícone. E realmente... Ele é mundialmente reconhecido. Ele tem a parte dele que... Ele usou o concreto de uma forma que ninguém usava na época. Curva e tudo. Né? Você tem ele... O engenheiro que se vire. Justamente, um engenheiro que se virava. E é icônico, né? Eu uma vez também ouvi falando, eu não sei se eu concordei tanto, mas isso é papo de engenheiro, né? Falando que os arquitetos hoje em dia são revoltados, porque antigamente eles eram assim, mais pomposos, era o arquiteto, era o arquiteto. Aí parece que hoje em dia mudou. Hoje é o engenheiro, sabe? Mas assim, acho que balela. Mas antigamente parece que tinha uma importância... É que antigamente quem contratava o arquiteto era alguém que tinha dinheiro. Antigamente, o projeto não era barato. Uma pessoa simples não ia contratar um arquiteto. Às vezes ficava só no engenheiro e olha lá, dependendo. Aí fica tudo as casas já dinamizou. Isso é até algo positivo. Eu já fiz, por exemplo, um projeto para pessoas super humildes. Que ela quis o nosso projeto, amava. E eu fiz um preço bom para ela. Pela condição, a gente também tem um coração. A gente não vai... É sim, cara, às vezes é o sonho da pessoa, né, cara? E a pessoa viu o valor. Nossa, não, eu quero algo pensado, eu quero algo que a pessoa projetou. Então tá bom, você quer? Eu passei o processo, vamos trabalhar para poder fazer ela realizar o sonho dela também. Justamente. Bacana. Isso aí dinamizou. Então você perdeu aquele negócio que antigamente arquiteto era só quem podia pagar por um projeto. Ainda existe muito essa mentalidade, né? Mas já tem muita gente que enxerga isso de maneira diferente. Tem. E assim, é papel do profissional também, igual você falou. Você tem que conhecer o cliente, a realidade dele também. Porque são projetos e projetos, Sim, né? E a gente sabe também que o nível de projeto de um cliente desse não vai ser o nível do projeto de um que eu vou gastar meses em cima. Então, aí isso a gente avalia tudo, né?
Mas, infelizmente, é uma onda de todo profissional só ir crescendo. Então ele vai ficando menos acessível. Ele vai elitizando. É uma tendência que, infelizmente, acontece, mas que todo mundo quer crescer, quer avançar, quer poder escolher os clientes, mas isso a gente vai alcançando. Você falou de referência internacional também. Cara, tem tanta. Eu gosto muito do Frank Gehry, gosto do Calatrava. O Frank Gehry fez o prédio da Disney. Ele fez algumas coisas bem interessantes. Tudo que é plástico eu gosto. Tudo que é plástico. Tudo que é diferente, né? Aqui em Goiânia, assim, no Brasil, a gente tem algumas referências de design. A gente tem, por exemplo, em Goiânia famoso, tem o Léo Romano. Você vê várias pessoas que já viraram uma arte, não é mais um projeto. O cliente, essa é a minha intenção. O cliente vinha até mim não para querer um projeto, para querer o meu. Eu ter algo que é tão meu que eu viro uma arte minha. Sim. Então, o que eu fizer, a pessoa vai comprar a minha ideia. Até chegar lá, a gente faz o que o cliente quer. Então, você tem vários arquitetos famosos que eu admiro muito, que fez coisas, por exemplo, lá em Dubai, que eu quero ir para lá ainda. Lá tá até recebendo brasileiro, inclusive. E vacinando ainda, pode ir lá. E tá vacinando. E tá vacinando ainda. quem for lá. O problema é ter a poiva pra chegar lá. Justamente, até chegar lá. Mas você vê mudou muito hoje em dia, assim. Tá tão. As coisas estão tão aceleradas que hoje você tem edifício de não sei quantos quilômetros, curvo, você tem cidade dando sendo pirueta, construída, conectado, tem girando, edifício circular. Não, você já tem lá em Dubai o The Frame lá, que é a moldura. Isso, Cara, você É incrível, né? Dubai é outro mundo. Porque é o que eu falei, a poiva. Lá foi construído só para ser, especialmente para ser essas maravilhas arquitetônicas, né? O objetivo daquilo lá. E hoje a gente não tem tanto um nome específico, porque vários arquitetos, por exemplo, eu sigo o Castro, os arquitetos que eu gosto muito também, eles fazem projeto para os Emirados Árabes, para Bolívia, para Colômbia, para Nigéria, um monte de lugar. Aí você passa a ver que hoje é difícil hoje em dia você ter um bonzão. Hoje em dia você tem vários, mas que faz coisas assim, maravilhosas. Se você entrar no Instagram, no Pinterest, colocar obra monumental, você vai ver um monte de gente que você nunca ouviu falar com obras lindíssimas. É difícil hoje você ter um nome específico. Antigamente você tinha, porque como era tudo tão difícil, um ou outro despontava. Hoje em dia a internet deu voz para todo mundo, deu contato para todo mundo, né? E é bacana que vai se buscando referências e vai se deles. crescer, né? Eu ia falar isso. Já é. Eu vou ter um deles. Um Augusto Franco lá na minha casa, um quadrinho assim. Aproveita. Mas o quadro, eu ainda vivo, né? Porque quadro, geralmente, a pessoa morre, né? E fica famoso. É edição limitada. Edição limitada. Não, é quadro em vida. Isso em vida? Picasso foi em vida. Quadro em vida. Picasso ficou rico em vida, pra quem não sabe, curiosidade. Enfim. Acho que a gente pode encerrar o bate-papo, né? Vamos fechar falando. A gente falou tanto de arquitetura e inspirações. Como que tá hoje a tendência da arquitetura? Porque... é verdade. Porque ainda... Tendência. Porque a gente vê muito... Andou em voga aí as casas de caixotinho. Como que tá? Isso ainda tá muito em evidência? Tem outras tendências surgindo? Não. Igual eu falei. Você falou dos ângulos retos, né? Hoje em dia dinamizou tanto que é difícil você ter uma referência única. As casas de caixote, que são as platibandas e tudo escondido, tá mais em alta e vai ficar... a casa caixotinha é aquela que tem o telhado escondido, isso, né? Que tudo são as reto, você não vê telhado. Isso. Tem gente que até trabalha hoje. Tudo que é curvo é mais caro, entre aspas, né? Então, hoje você tem uma plasticidade do concreto armado e tudo, é bem mais caro. Mas tanto ele quanto a platibanda. E você tem, assim, as épocas, né? Antes, um tempo atrás, né? Não muito tempo, tudo virou cinza. Você ia nos condomínios, em casa cor, tava tudo aquele cinza, o cimento queimado. Aí depois disso, um pouco junto, veio o ripado. Você vai em muitos lugares, tá aquele tanto de ripado. Daqui uns tempos vão ser outros. Isso é muito... Como é que eu falo? Isso é ditado muito lá fora. Sim. Por exemplo, você vai na Feira de Milão, não teve ano passado. Esse ano ia ser em setembro, não teve de novo. Acho que não vai ter esse ano. A gente ganhou, inclusive, viagem para lá, só que a gente não pôde ir.
Você tem lá quando chega na Feira de Milão, você vê que distribui depois de um tempo tudo pro mundo. O verde tá em alta, do nada... As tendências é igual o mundo da moda, né? Isso, hoje virou isso. Você pega a Pantone, a cor desse ano, se não me engano, foi o amarelo. Acho que foi o amarelo. Um tom de amarelo. Então você vê que muita coisa vai nesse rumo. Aí ano que vem pode ser, por exemplo, às vezes o azul. Posso estar falando bobeira que eu não tô lembrando aqui da cor. Mas você vê que o tom, material, é tudo caminho junto. Sim. Não tem só aquela coisa assim, virou aquilo. E também é muito regional. Eu já fiz projetos para a África, por exemplo, que o acesso é mais difícil de algumas coisas. Então você vê que lá... Tem que adequar no... Você adequa à realidade lá. O Brasil é ótimo disso, não é ruim. Tá? Só ruim mesmo é a mão de obra e as coisas que são mais caras. Mas tem bons produtos. E lá fora, pela voz que a internet e o acesso deu, você começa a ver que é tudo meio que misturado. Você não tem mais uma coisa, não. Aquilo lá que é o foco, igual antes você tinha. Hoje você não vê mais isso. Mas isso é bom que dá voz pra gente, por exemplo, no meio do Goiás, fazer algum sucesso fora. Sim, é tudo muito conectado, né? Isso é incrível. Muito. Hoje eu tenho clientes fora, às vezes, do Brasil, que eu converso agora. Ele me responde em 2 minutos. Isso incrível. Porque ele não viu a mensagem na hora. A gente faz uma videochamada, eu já apresentei projeto. E hoje em dia eu estou apresentando muito online, né, pela pandemia. Então eu apresento aqui, o cliente está em Mato Grosso, o cliente está em São Paulo, o cliente está na casa dele aqui mesmo e não quer deslocar. E isso te atrapalhou muito? Essa onlineização da... Em parte, sim. Porque principalmente pelo jeito que o goiano é. O goiano é muito de pegar, de ver com a mão. Eu tô apresentando. Eu acho que o brasileiro, no geral, é assim. O brasileiro mas um exemplo, você vai para São Paulo, o nível de projeto de São Paulo é totalmente daqui, porque lá, como tudo é muito longe, tudo é especificado nos mínimos detalhes. Sim. Goiânia, não. Você especifica um tanto, o outro tanto, o cliente quer ir, quer ver, quer escolher, quer pegar. Aí eu fiz um projeto, fiz uma maquete, o cliente pega para ver... Eu não consigo passar as mesmas emoções e a mesma didática pessoalmente online. Né? Eu falo aqui, você vai ter acesso... mas eu não tô conseguindo, eu não tô entendendo. Volta. Que antes eu pego, imprimo, risco, vou lá na televisão, faço um desenho com a lapiseira na televisão. A pessoa entendia mais. Eu tive essa dificuldade. É bacana ver a adaptação. Por mais que esteja próximo, é diferente a forma de contato, né? É diferente. O calor humano, infelizmente, ele ainda é o... É igual a gente trabalhando, por exemplo, só online. É triste. Você fica dentro de um quarto, as costas dói, você não tem um contato, você não esparece. Um café pra, sei lá, tomar, falar mal dos outros, fazer uma fofoca. Não tem aquela coisa assim, você tomar um cafezinho conversando. Às vezes você esparece olhando um passarinho, alguma coisa, e puxa um assunto. Aí puxa um assunto, fala uma bobeirinha. É um exemplo, se você falasse, você vai ganhar aí 1 milhão por mês, mas você vai ficar enclausurado no quarto o dia inteiro. É triste. Um exemplo. É triste. Não é só questão do ganho em si, é questão mesmo eu do trabalhava contato. uns 3, 4 meses assim. E pro resto da vida eu tava mais folgado, né? Não precisava trabalhar mais. Chega uma hora que você fala, mas o contato, a conversa... Tanto que eu falo até pras meninas lá, até durante a pandemia a gente teve um contato mais reduzido. E é só quando a prefeitura permitia. Mas era ruim porque fica muito impessoal. Você não sabe nada da outra pessoa. E eu queria explicar o que eu às vezes explicava com risco. Eu tinha que gravar um vídeo, tirar uma foto, imprimir, e ainda a pessoa não entende, você tem que explicar. Sim. A adaptação. Esperamos que seja passageira e logo em breve nós estejamos... Eu creio que é talvez ano que vem. Ano que vem, né? Vamos trabalhar com no começo do ano. Eu acho que até para nossa idade, para quem às vezes estiver ouvindo não sabe, hoje a data é uns 40 e poucos. A gente tá na casa dos 30 e poucos aí, mais ou menos. Então, até chegar pra gente ir um pouco mais baixo, né? O pessoal mais adolescente, a gente tá falando às vezes em setembro, outubro. Se chegar tudo certinho, conforme o cronograma e der certo... Aí, mas mesmo assim, vamos supor que Deus Civil Guard começa a ter recorrência de novo. E que é esperado, uma mutação, não sei o que. É esperado. E isso aí vai ser anual, essa vacinação praticamente. Ela né? ela deve entrar igual da H1N1, entrar junto com a da gripe, todo mundo vacinar todo ano. Provavelmente. Isso aí é algo que, melhorando, vai melhorar muito. Mas mesmo assim, o Covid deixou umas sequelas, né? Umas sequelas que a gente não vai curar, mas muita gente quer continuar em casa.
muitas empresas se adaptaram, não vai desadaptar. Porque o pessoal fala que em muito lugar ele reduziu o custo e aumentou a produtividade, né? E tem muita coisa também que, tipo assim, tem coisas que é bacana fazer presencial e tal, mas tem muita coisa também que é tão simples de fazer que não tem necessidade, tipo assim, às vezes atrapalha você fazer presencial, que hoje em dia começaram a fazer online, e eu acho que tem muita coisa que tem tendência de continuar assim. O que eu vivi, tipo assim... Porque tem as coisas positivas, as negativas, e tem as positivas também. Do que eu vivi, eu falei na última gravação também que, por exemplo, a minha defesa de doutorado foi online. Eu não gostei porque eu já estava me preparando para aquilo ser presencial e eu queria encher um auditório, queria botar um monte de gente lá dentro e dar meu showzinho, né? Aí foi online. Só que assim, eu não vejo por que você fazer defesas presenciais, assim, mesmo normal, deslocar um professor lá do Rio de Janeiro, um outro professor lá da Bahia para poder ir lá em Uberlândia, assistir uma apresentação e voltar no mesmo dia. É um custo que... Desnecessário, né? Desnecessário. Dá para você fazer online e eu acredito que isso é uma das coisas que deve ser mantida, sabe? Mas... é ruim, né? Eu queria... porque quanto mais gente, melhor. Eu queria encher aquela plateia lá e dar minha aula ali. Tem mais emoção. Você falar assim, você pode, sei lá, atingir 1 milhão de pessoas. Um vídeo. O vídeo tem milhões de views. Mas você às vezes não tem um contato, você não sabe. Fica aquela coisa estranha, né? Fria. Mas, infelizmente, vai ficar e só vai aumentar. Principalmente na hora que tiver como você colocar um hologramazinho, alguma coisa. A pessoa igual Star Wars, né? A pessoa participar, tá vendo aqui, às vezes da sua posição, te projeta em outro lugar. Isso aí é Nós vamos ter certeza. que partir pro Star Wars mesmo, não vai ter jeito, não. Pra mim, os filmes dizem muito, né? Com certeza. Eu vou falar então, pra gente encerrar, eu falei no primeiro episódio, eu falei de um colega meu que chegava na sexta-feira, ele ia na locadora e locava 6 filmes pra assistir o final de semana. E estamos acabando de conversar com ele aqui, ó. Sério? Era eu? Era, ué. Era verdade, porque eu e o Guilherme a gente pegava, maratonava, né? Fita, né? No final de semana inteiro, VHS, eu lembro disso. Chega lá na casa de você, depois foi DVD, né? Mas chega lá e tá aqueles 6, 7, 8 DVD, mesmo. Final de semana inteiro assistindo. Quando a gente ia daqui pra passar férias lá, que nossos pais moram lá em Jataí ainda, a gente ia daqui pra lá, depois que passou de VHS pra DVD, a gente alugava lá 6, 7, 8 filmes. Eu ainda sinto falta que mesmo no Netflix e tudo, você ainda não tem aqueles lançamentozinhos, aquela coisa antiga, aquele tato, né? E você chega lá na locadora e fala assim, eu quero locar tal filme. Não tem, tá alugado. Tá alugado. Reserva pra mim, deixa reservado. Às vezes os filmes que o povo pegava, mas a locadora tinha 3, 4, 5 filmes. Do mesmo. E aí, tipo assim, ó, do mesmo, e tava tudo que você pegou alugado. Amanhã, você tem que devolver. Esses que era lançamento, você não podia ficar, não. Você tinha que devolver no outro dia. E isso aí, por exemplo, um mercado que, quem diria que uma Blockbuster da vida não teria mais espaço? Caramba. Você tinha aqui umas 3, 4 em Goiânia gigante. Acho que tinha 2 em Goiânia. Por isso que eu falo, às vezes a gente tá falando daqui 5 anos. A gente não sabe, A gente nem sabe a reviravolta. Um exemplo, se você pegar 5 anos atrás, só para situar o ouvinte, ó, a gente tá aqui 4 de julho de 2021. 5 anos atrás era 2016. Eu não usava Uber ainda. Hoje eu uso todo dia. É verdade, o primeiro Uber que eu usei foi dezembro de 2015, quando eu fui pro Rio de Janeiro. O primeiro Uber que eu comecei a usar Uber em final de 2016. A gente não usava tanto iFood. Nem existia, né? Acho que nem existia nessa época. Eu acho que iFood se existisse era arcaico, era algum sistema arcaico. Provavelmente existia ali, bem uma coisa... Eu acho, se não me engano, eu comecei a usar iFood em 2017, 2018. Popularizou então, por aí. É a hora que você pega... São coisas que hoje não vive sem. Não vive praticamente. Sem. E você não tinha acesso 5 anos atrás. Então imagina daqui 5 anos existir uma nova... Sim, e como a gente falou, é exponencial, né? É porque a gente tinha uma visão muito heróica do futuro, com carro voando. É estilo Flintstone, sei lá, estilo Flintstone não, como é que fala? Jetsons. Os Jetsons lá, que era o Precidim, né, os desenhos. Era essa coisa voando e tudo. Hoje você tem entrega por drone, essas coisas, mas... Fazendo um devaneio, eu tava vendo... Alguém, não lembro onde exatamente, falando de ciborgue, né? E tipo assim, cara, eu sou ciborgue porque eu tenho uma extensão do meu corpo aqui no meu smartphone. Que conecta com o mundo inteiro em tempo real. A minha mente, tem muita coisa que eu terceirizo pro meu smartphone aqui, cara. Eu sou um ciborgue. É porque as coisas, como é que fala? Pela visão heróica, a gente não viu acontecendo. A gente pensava, nossa, carro vai voar, mas você tem um drone que o cara faz a entrega. Sim. Nossa...
você vai ter partes do corpo. Hoje você tem um smartphone que eu não sei de cor o telefone do meu pai, por exemplo. Sim. Nem faz A sentido gente- você gravar esse tipo de informação. Aí, por né? exemplo, hoje... Mas o 36316106... Você lembra? Ué, como é que esquece? Eu sou muito bom com número, não esquece não. Era mesmo, era o telefone da época. E aí, a hora que você pega essas nuances assim, a gente se tornou sem ver. Sim. Daqui a um tempo nós vamos ter algo que vai ser um documento único, já tem isso, com tudo, com todas as informações, é bem mais prático mesmo. A questão só é que a gente realmente vai ficar mais vigiado. Você não vai poder se esconder. Eu não sei se é tão ruim isso quando se prega, eu não sei, eu tenho que pensar muito. A gente tem que chegar lá pra ver muita coisa. Mas... É porque a gente é pensando na nossa realidade, né? Se for expandir pra realidade dos outros, aí já tem muito complicado esse negócio. É mas... muito porque você começa a entrar em muita coisa, por exemplo... Você aqui escuta o que a gente tá falando tudo. Sim. Obviamente que sim. E você não lembra até do... Eu lembro disso, acho que... Inclusive, se o Zuckerberg quiser publicar o podcast nosso antes de nós, ele pode. Por exemplo, em 2013, eu acho, não sei, 2012, 2013, teve os Born lá, aquele filme. Identidade Born. Daquela... Identidade Born, Identidade Born. É Born, né? Osborn é do Homem-Aranha. Daquela época, você já via coisa do cara falar uma palavra e já pesquisava, já achava que o povo já tinha isso implantado. Então, essas extensões vão afetar todas as profissões. Já estão afetando e se infelizmente as pessoas não se adequarem, ainda mais. Antes você tinha um secretário, hoje você tem um robô que te fala o que faz. Tem profissões novas surgindo, né? A todo tempo. Quem diria que teria um youtuber... Sim. 10 anos atrás, Instagrammer. cara vivendo disso, influencer, blogueira. Uns doidão gravando podcast pra pôr na internet. Isso é engraçado, mas eu tô muito cuidado com isso. Eu tô sempre olhando, analisando. Eu gosto que as meninas do escritório que acabaram de sair da faculdade, às vezes, trazem novidade, pra eu estar atento. Porque se eu ficar com barreira, eu vou ser engolido. Sim, com Eu certeza. preciso me abrir e falar, isso aqui eu posso trazer? E agora a gente vai implantar um programa novo meio do ano para frente. Porque senão você vai ficando para trás, você vai ficando defasado. Tem alguns locais, algumas construtoras que já nos pedem. Tem como sem ser AutoCAD ser Revit? Aí, Sim, os órgãos públicos, muitos já estão exigindo... já está exigindo só Revit. Em BIM. Sim. Sim. Engraçado, né? A mudança chegou. Mas no fim do nosso podcast chegou também pra gente não estender tanto, mas abre brecha pra gente trocar mais ideia mais pra frente aí ou nas próximas a gente gravações. tem arte pra discutir. Isso, não, tem coisa demais, Tem, dá pra sei gente lá, gravar alguma mais coisa uns da episódios atualidade bacanas. alguma coisa que tiver Mas enfim, acontecendo. pra É isso. encerrar, fala das suas redes sociais de novo aí pro pessoal Pode seguir, pessoal. mesmo. Segue, curte, compartilha. Se alguém estiver precisando de um serviço isso aí, projeto arquitetônico, pode arquitetura, procurar o Augusto. Aqui fora, algum quadro também específico. Isso. E o cara que é pinta único. bonito. Eu tirei Aí, uma foto ali com aquele quadro ali atrás, ó. A gente gostou pode dele? postar. Ele né? é bom. Quem sabe no futuro espaço Casa Aberta não vai ter Um uma quadrão, arte né? atrás, hein? Fica interessante. Imagina. Eita. Mas segue lá, @AugustroFrancoArc. Tudo emendado. Carrei Arquitetura meu escritório, mas pelo meu vocês vão para todas as outras redes. Tem um link lá de site, do Instagram da Carrei e tudo. Então, pessoal, Show. vai lá conhecer o trabalho do Augusto. E chegamos aqui mais um final de gravação. Muito feliz, rendeu um papo bom de novo, Um né? bom papo. Um bom papo. Obrigadão, Augusto. Então é isso. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, né? tchau. Tchau pra vocês. Tchau, obrigado, Falou. pessoal.